Olá, amigos e amigas da nossa série Camille Flammarion, Poeta dos Céus. Estamos de volta com muita alegria para discorrermos sobre o episódio 32 dessa nossa série. Para todos aqueles que estão nos acompanhando desde o início, nesse episódio nós trataremos da construção, da publicação, de como surgiu a ideia do livro A Pluralidade dos Mundos Habitados. Esse livro ele é muito importante para nós, espíritas, que acompanhamos a vida de Camille Flammarion, porque ele funcionará como um elo de ligação entre Camille e Allan Kardec. É a primeira vez que nós nos referimos a Allan Kardec se aproximando de Camille dentro dessa série, e o encontro entre ambos está próximo de ser revelado e relatado aqui na nossa série. Então Camille passa a escrever essa obra, A Pluralidade dos Mundos Habitados, que é, inclusive, um dos pilares do Espiritismo e que Allan Kardec trabalhará dentro de O Livro dos Espíritos em determinadas perguntas e também dentro da obra A Gênese. Por isso que esse livro pode ser considerado um elo entre Allan Kardec e Camille Flammarion. Além disso, nós já havíamos citado aqui na série um livro de publicação de Camille, chamado Cosmogonia Universal, que foi o livro que chamou a atenção do Dr. Fournier quando Camille passa mal e faz com que o Dr. Fournier se impressione com a inteligência e as ideias daquele jovem e o leve a uma entrevista com o diretor do Observatório de Paris, naquela época, o astrônomo Urbain Le Verrier, que nós já descrevemos aqui, inclusive. Esse livro, Cosmogonia Universal, ele não havia sido publicado oficialmente. Camille havia escrito o livro para a sua própria consciência. Posteriormente, alguns anos depois, algumas décadas depois, ele publica o livro com o título O Mundo Antes da Criação do Homem, que é uma obra cheia de desenhos que próprio Camille fez, onde ele estuda a origem da vida e etc. Então, nós encerramos o último episódio comentando sobre como Camille retorna das suas conversas com o farmacêutico, o microbiologista Louis Pasteur, aos seus trabalhos no Observatório de Paris. E ele nos conta e comenta com uma certa decepção que tudo continuava da mesma forma no observatório. As pessoas continuavam calculando as órbitas e as posições dos astros, mas não traziam o conteúdo filosófico, as consequências morais, a etiologia, a constituição, quais conclusões eles poderiam tirar daqueles movimentos, da relação entre os astros, das leis do universo, e isso frustrava um pouco. Então ele resolve mergulhar a fundo naquela questão e escrever um livro. Então isso foi a causa determinante da redação desse primeiro livro, ao qual ele consagra o ano de 1861 para a sua composição. Lembro que o Livro dos Espíritos foi publicado pela primeira vez em 1857. Já haviam 3 anos inteiros, 3 anos e meio, que o Livro dos Espíritos havia sido publicado. Então, com muito ardor, inflado de muito ardor, Camille dedica o ano de 1861 à composição desse livro, não duvidando nenhum instante sequer de mostrar a si mesmo a sua própria convicção sobre a presença da vida universal extraterrestre, que essa possibilidade era real, que esse fato era real. Então ele vai cheio de paixão, cheio de ardor escrever esse livro. Mas ele igualmente não pensou em publicá-lo. Ele escrevia para si mesmo e para a sua própria consciência. Ele não tinha essa intenção de publicar esse livro. E a história da publicação, que nós vamos ver no final desse episódio, é uma história muito interessante e muito agradável de se conhecer para aqueles que se interessam por histórias. E essa série nada mais é do que a história da vida do nosso querido Camille Flammarion. Mas para escrever essa obra, em primeiro lugar, Camille procurou estar muito bem embasado.
Nós vamos mostrar aqui a nossa edição dessa obra, A Pluralidade dos Mundos Habitados, né, uma obra já traduzida em português. Está aqui essa primeira obra de Camille Flammarion, publicada, escrita em 1861, A Pluralidade dos Mundos Habitados. Então, para escrever essa obra, Camille procurou estar muito bem embasado. Então ele começou a ler textos de autores clássicos que lidavam com esse assunto, que discutiam essas possibilidades e levantavam hipóteses, teorias, ideias e discutiam a possibilidade de vida fora da Terra sob o aspecto filosófico. Então ele começou a ler Fontenelle, Kirchner, Borel, Huygens, o astrônomo Lalande, Laplace, Herschel, Renault, vários autores que haviam estudado essa possibilidade de vida fora da Terra, discutindo-a sob a ótica filosófica. Mas não satisfeito em ler esses autores contemporâneos, ou pelo menos mais próximos dele, Camille faz uma viagem no tempo e busca ler também o que dizia sobre esse assunto Galileu Galilei, Johannes Kepler e Nicolau Copérnico, que são três gigantes da astronomia, responsáveis por uma revolução no conhecimento astronômico alguns séculos antes do próprio Camille Flammarion. Então ele busca nesses autores comentários e ideias a respeito desses temas. Mas não satisfeito também, para que ele pudesse estar muito bem embasado sob o ponto de vista histórico, como essa ideia evoluiu ao longo da humanidade, ao longo dos anos e séculos da humanidade, como isso foi progredindo de autor para autor, como a ideia foi evoluindo, ele então começou a estudar as ideias de Plutarco, as ideias dos platonianos, dos pitagorianos, a respeito da vida em outros planetas. E, não satisfeito também, ele mergulha no tempo até os druidas, que receberam Allan Kardec em seu seio, na sua sociedade, muitos séculos antes, como um de seus membros, e então Camille Flammarion estuda as ideias dos druidas também a respeito disso. E aí ele constrói, nos primeiros capítulos dessa obra, A Pluralidade dos Mundos Habitados, o pensamento histórico a respeito da vida em outros planetas. Desculpa. Quem eram esses autores, o que eles diziam, como eles argumentavam a favor dessa hipótese e por que Camille acreditava que essa hipótese era correta, que esses autores estavam corretos. E a cada vez que ele percebia que esses autores caminhavam na mesma direção que ele, no mesmo pensamento, tinham as mesmas ideias e os mesmos raciocínios, quando ele percebia que as suas opiniões estavam embasadas por esses autores, ele passou a estudar cada planeta do Sistema Solar, baseado nos conhecimentos astronômicos modernos à época. Então ele estudou o planeta Mercúrio, tudo que se sabia de Mercúrio, tudo que se sabia de Vênus, tudo que se sabia de Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, para ele discutir a possibilidade de vida nesses planetas. E ele confessa que a sua grande musa inspiradora era o planeta Marte. E Camille vai ter uma relação muito próxima com Marte ao longo de várias publicações. Então Marte era realmente aquele mundo que mais o inspirava. Atualmente, nós humanos estamos em Marte, com várias sondas, vários robôs, estudando a possibilidade de vida lá naquele planeta. Imaginamos que Camille adoraria saber o que está acontecendo em Marte e nas pesquisas a respeito de vida fora da Terra nesse momento. Então ele estuda os planetas e essa vem a segunda parte do livro, a caracterização dos planetas do Sistema Solar. Depois ele mergulha no estudo da natureza da própria Terra, como que a natureza na Terra tem as suas próprias leis, como que a vida surgiu dentro da Terra, como ela progrediu dentro da Terra, quais são as condições de vida necessárias para o surgimento de vida, as condições bioquímicas necessárias para o surgimento de vida no planeta Terra, usando o próprio planeta Terra como referência para embasar a possibilidade do surgimento de vida em outros planetas. Então essa é a estrutura do livro A Pluralidade dos Mundos Habitados, uma revisão histórica e filosófica belíssima, riquíssima. Depois a estrutura dos planetas do Sistema Solar e depois a Terra como modelo e como exemplo de surgimento de vida no que se refere às condições bioquímicas. E quanto mais ele avançava nesses estudos,
mais a sua convicção de que ele estava correto aumentava. Aquilo era, para mim, a apoteose da astronomia e de seu fim supremo. Olha que frase. Aquilo para mim era a apoteose da astronomia e de seu fim supremo. Apoteose do seu fim supremo. Era para isso que ele estudava a astronomia, para tentar compreender os planetas e a vida fora da Terra. Tudo isso guardado sob um guarda-chuva divino. A relação entre os mundos e como isso nos levaria à ideia de um Criador, a nossa posição dentro do espaço, dentro do tempo universal. E não apenas aquele fim astronômico de calcular a posição e o movimento dos astros. Ele queria ir além, mergulhar dentro da profundidade filosófica que a astronomia nos traz. E aí ele cunha uma frase, um parágrafo, que eu também tomaria a liberdade de ler, para que a gente possa perceber essas ideias de Camille. A vida é uma lei da natureza, transbordando sobre toda a Terra, como uma taça muito pequena para contê-la. Ou seja, a Terra era uma taça muito pequena para conter toda a vida do universo. E os outros mundos nos darão o mesmo testemunho quando descobrirmos a abstração feita de tempo, porque nossa época atual tem a mesma preeminência sobre o passado e sobre o porvir que a nossa situação no espaço. Há mundos mortos e mundos futuros. Então olha essa ideia. Ele está dizendo que os outros mundos nos darão o mesmo testemunho de vida quando nós percebermos que a nossa Terra ela não tem um privilégio temporal, que antes dela existiram outros mundos com vida e que depois dela surgirão outros mundos com vida. Então o nosso momento atual na Terra, ele não é o ápice da vida. A vida já existiu antes, a vida existirá depois, num ciclo eterno dentro do universo, nos bilhões de anos que nós conhecemos até hoje do universo. Então, ele não considera a Terra numa situação especial e por isso é muito provável que haja vida em outros lugares, tanto no tempo quanto no espaço. Esse é Camille Flammarion e a sua visão. Então, essa concepção de astronomia é o programa de toda a minha vida científica e literária. Tudo que ele fez, do ponto de vista científico e literário, gira ao redor desta concepção de astronomia, e não daquela concepção recalcada dentro da matemática e do posicionamento dos astros. Se fosse só isso, a sua concepção de astronomia seria muito limitada, e ele via a astronomia como algo muito maior, mais grandioso, muito mais profundo, um caminho para nos conectarmos com o Criador. Agora, é óbvio que Camille enxergava e sabia que ele tinha nos outros astrônomos grandes adversários das suas ideias. Nem todo mundo, aliás, apenas a minoria, como nós já descrevemos aqui ao longo da nossa série, também tinham essas mesmas visões que ele, essa nova astronomia. As pessoas ainda enxergavam a astronomia como os antigos astrônomos, como Le Verrier enxergava a astronomia. Apenas a questão matemática e do posicionamento dos astros. Porém, com o passar do tempo, os astrônomos foram se convencendo dessas questões. E essas ideias de Camille Flammarion foram penetrando no meio científico e penetrando na mente e nas ideias dos astrônomos que frequentavam o Observatório de Paris e nas publicações científicas desses astrônomos. Havia no Observatório de Paris um astrônomo muito conhecido, que era muito amigo de Le Verrier, chamado Hervé Frey. E esse astrônomo, junto com Le Verrier, criticou duramente as ideias de Camille Flammarion. Ele disse, junto com Le Verrier, que Camille Flammarion parecia ter em suas mãos... Aliás, Camille Flammarion dizia desses dois astrônomos que eles pareciam ter em suas mãos
as contas das cortes dos céus, que eles eram os donos dos céus, né? E esses astrônomos diziam que Camille tinha uma ideia medíocre e de pura fantasia, quase indigna de atenção. Então havia essa diferença no pensamento. Camille achava que esses astrônomos tinham essa soberba de considerarem-se os donos das leis do céu, e eles achavam que Camille, aquele jovem, tinha essa ideia que era quase que indigna de atenção. Mas o tempo passou e Camille nos conta um episódio que foi um dos momentos mais felizes da sua vida. Foi quando Hervé Frey, esse astrônomo, vai discursar no ano de 1889, já muitos anos depois, quando ele era presidente do Conselho Observatório de Paris. Presidente do Conselho do Observatório de Paris. E Camille Flammarion havia fundado a Sociedade Astronômica da França. Camille era o presidente da Sociedade Astronômica da França, e no dia 3 de abril de 1889, Frey vai discursar neste local. Então, eu peço a liberdade para ler o discurso de Frey para vocês verem como Camille ficou feliz com o progresso e a invasão de suas ideias na mente e nos corações dos astrônomos. Então, abrindo aspas para Frey. Astrônomos profissionais consideram a ciência astronômica de um ponto de vista muito elevado, com certeza, mas talvez um pouco estreito. Preocupados com os graves problemas da mecânica celeste, consideram o universo composto de pontos materiais que obedecem às leis precisas, cujo estudo e aplicação constituem precisamente o objeto de seu trabalho. Mas há algo mais do que pontos materiais na natureza. Nós mesmos somos algo mais do que pontos materiais. Olha só, nós mesmos somos algo mais que pontos materiais, porque temos vida, pensamento e espírito. Pasmem, meus amigos, e espírito. Os globos planetários não são apenas corpos inertes arrastados pelas leis da mecânica. São, em graus variados e em momentos diferentes, o teatro de uma vida organizada, talvez de uma vida humana mais ou menos desenvolvida. Colocando-se neste ponto de vista, Messier Flammarion pôde descobrir na astronomia algo diferente do árido estudo dos movimentos celestes e das gravitações. Neste caminho, conseguiu chamar a atenção do público e interessar a uma grande multidão pela ciência que lhe era completamente estranha. Dessa forma, Messier Flammarion, que já era apreciado entre os astrônomos práticos, especialmente por seus trabalhos sobre estrelas duplas, prestou um verdadeiro serviço à instrução pública, transformando, por assim dizer, o método de ensino astronômico. Veja como ele modificou a sua opinião. Como essas ideias de que os mundos podem ter outras humanidades, de que o corpo pode ser regido por um espírito, e a importância dessa poesia e dessa filosofia de Camille para divulgar a astronomia para as pessoas leigas, modificou-se dentro do seu coração e das suas ideias. Então, Camille confessa que esse foi um dos seus grandes triunfos. Ele havia esperado mais de um quarto de século para que as suas ideias chegassem aos astrônomos oficiais. E ele estava, por fim, satisfeito. Isso foi em 1889, muitos anos depois que ele escreveu A Pluralidade dos Mundos Habitados. E por que isso era importante para Camille? Se é o grande público, os seus grandes leitores já estavam familiarizados, já estavam em ressonância com essas ideias, porque ele queria que os cientistas oficiais, os astrônomos oficiais, também aceitassem e acatassem essas ideias. E é ele mesmo que nos responde isso. Ele gostaria de qualidade além de quantidade de seguidores. Ele queria que os cientistas oficiais levassem essas ideias para dentro da academia, para que essas ideias filosóficas sobre a pluralidade dos mundos habitados, que consequentemente levariam as ideias da alma imortal
e de Deus como Criador do universo pudessem se difundir dentro da academia. Segundo ele, há quantidade e qualidade. Pequenos e poucos diamantes valem mais que toneladas de carbono, mesmo tratando-se dos mesmos átomos constituintes. Então veja que ele queria alguns diamantes da sabedoria, da ciência, ao seu lado, defendendo essas ideias. Mas vamos agora, então, conversar um pouco sobre a história da publicação do livro, né? Nós já vimos como ele foi estruturado, como ele desenvolveu essas ideias, porque ele se motivou a escrever o livro. Então a história da publicação desse livro, A Pluralidade do Mundo dos Habitados, envolve uma tarefa que Camille tinha dentro do Observatório de Paris, que era levar as publicações, os textos de Le Verrier e de outros astrônomos, depois de corrigi-los. Ele corrigia esses textos, a parte gramatical, a parte estrutural, os revisava e levava esses textos para uma gráfica, para a gráfica oficial do Observatório de Paris, para que fossem publicados no periódico chamado Os Anais do Observatório. E essa gráfica, esse local de impressão, era conduzido e coordenado por Monsieur Bailel. E então, em novembro de 1861, quando Camille estava em pleno ato de escrever o livro, ele vai levar alguns textos do observatório para essa gráfica. E Monsieur Bailel repara que ele carregava alguns papéis nas mãos, junto com os textos do observatório, e ele pergunta a Camille do que se tratava aquilo. Então Camille lhe conta a história, a sua visão da astronomia, que ele havia pensado então em escrever as suas ideias sobre aqueles aspectos da vida em outros mundos. Monsieur Bailel era muito amigo de François Arago, que era, nós já dissemos várias vezes, ex-diretor do Observatório de Paris, ex-primeiro-ministro da França, e também tem textos escritos na obra básica de Allan Kardec, especialmente em A Gênese. Então Monsieur Bailel tinha grande amizade, respeito e consideração por Arago. Era mais um que nós citamos aqui, que tinha esse respeito, essa amizade, esse carinho por François Arago. Então, ele pede a Camille que deixe aquele capítulo ali, que ele gostaria de ler aquele capítulo. E Camille assim o faz. E na próxima vez em que Camille retorna à gráfica para levar mais textos, Monsieur Bailel comenta que havia lido aquele capítulo do livro e que tinha achado muito interessante. E ele propõe a Camille que o livro seja impresso ali mesmo, dentro daquela gráfica, que era a gráfica que produzia oficialmente os textos do observatório. E como Camille trabalhava no observatório, por que não que a gráfica fosse responsável pela publicação daqueles textos? Mas Camille retruca, dizendo que ele não havia pensado em publicar aquele livro, que ele não tinha tido essa ideia, que não tinha escrito para esse fim, e que o livro nunca estaria acabado, porque as suas ideias sobre esse assunto eram infinitas. Então ele nunca poderia publicar aquele livro ali. Mas Monsieur Bailel insiste inicialmente, mas depois conversa com Camille e diz o seguinte: olha, a gráfica está à sua disposição. Quando você quiser, faça como quiser, nós podemos publicar o livro para você. E Camille então pensa sobre o assunto e ele acaba se preocupando muito com a questão dos custos. Ele não tinha condições de pagar aquela publicação. E ele faz essas perguntas práticas para Monsieur Bailel. Monsieur Bailel revela a Camille que cada volume daquela impressão custaria aproximadamente 2 francos, que, portanto, para que Camille pudesse publicar centenas de cópias, algumas centenas de francos seriam necessários. E Camille, então, aceita aquele desafio, conversa com seus pais, dizendo que a partir daquele momento ele faria economias mensais para quitar a sua dívida lentamente com aquela gráfica, uma vez que Monsieur Bailel havia dito que ele poderia pagar quando quisesse, como quisesse. Ele então conversa com seus pais, refere que faria essas economias, comenta inclusive que deixaria de comprar alguns livros que ele gostaria muito de ler para que pudesse quitar a sua dívida. Lembrando que os Flammarion tinham essa honra e essa dignidade, e Camille aprendeu isso com seu pai, né? Então ele faz esse compromisso e o livro acaba sendo publicado. E Camille fica muito orgulhoso
por ver que no ano de 1862 o seu livro A Pluralidade dos Mundos Habitados sai e é vendido em algumas livrarias da área, e nós vamos ver que a própria venda dos livros iriam pagar o custo dessa produção. Mas o que acontece depois dessa publicação? Quando os astrônomos do Observatório de Paris leem a obra, especialmente Urbain Le Verrier, eles não ficam nada satisfeitos com a divulgação daquelas ideias. E Camille então vê o seu salário ser cortado imediatamente, porque ele fora então demitido e convidado a se desligar do Observatório de Paris. E passará por algumas dificuldades e encontrará algumas soluções. No episódio seguinte, nós vamos ver como Camille lidou com essa situação, a quem ele recorreu e quais são as suas impressões pessoais de Le Verrier, agora que esse diretor do Observatório de Paris havia convidado-o a se retirar do Observatório de Paris. Não percam essas histórias no próximo episódio da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.